Vamos lá. O surgimento, né, da manifestação patológica em uma edificação está diretamente relacionado com a falha ocorrida em qualquer etapa do ciclo de vida da edificação. Então, a gente tem lá, né, um planejamento, a gente tem lá um projeto arquitetônico, um projeto dos complementares todos. Cada um desses projetos tem as suas particularidades, tem o que deve ser feito, que os prós e os contras de se executar de se optar por esse ou aquele detalhe, né? Então, cada sistema da edificação tem a possibilidade de evitar lá atrás uma série de problemas que vão acontecer daqui a 10, 20 anos dentro de uma obra, né? Dentro de uma edificação. Além do projeto, a gente tem, né, a possibilidade de que aconteçam manifestações em função de erros da obra, em função de erros de escolha de material, erros de fornecedor, erros de manutenção, erros de o cara escreveu errado o manual de manutenção, ou o cara executou errado a manutenção. Então, tudo isso é o ciclo de vida da edificação, né? Planejamento, projeto, execução, manutenção, né? E essa manutenção novamente vai passar por um planejamento, um projeto. Então esse ciclo ele é contínuo, tá? A gente tem, né, na construção industrializada uma característica um pouco diferente do convencional. Eu costumo chamar de construção metálica ou construção em aço e construção convencional. Por quê? A construção convencional, você pega o material, você tem um canteiro de obras grande, você pega o material, coloca nesse canteiro, organiza ele da melhor forma possível, monta restaurante, monta almoxarifado, né, faz uma série uma infraestrutura naquele canteiro de obra. O material é entregue ali, o almoxarife é quem faz o recebimento desse material, e esse negócio vai ser aplicado na obra, né, rodado, muitas vezes ali a massa é rodada na obra, quantidades pequenas de concreto o pessoal roda na betoneira mesmo. Então você tem um canteiro gigante, a obra é toda feita dentro daquele canteiro. Na construção industrializada, e aí quando eu falo em construção industrializada, eu estou incluindo a madeira, eu estou incluindo o concreto pré-moldado, eu estou incluindo a estrutura de aço, que é o nosso tema, aço, né, que é o nosso tema. Qual que é a característica principal, né, da construção em aço que diferencia da construção convencional? A obra ser feita fora. Eu faço o projeto, eu mando o projeto para uma fábrica, essa fábrica vai produzir isso em algum lugar do país e mandar isso para qualquer lugar do mundo. A gente tem construtoras do Rio Grande do Sul construindo obras na África, construtoras de Minas Gerais construindo obras na América Central. Ano passado, eu conversei com um colega que estava planejando construir obras em Miami, né? Então, a gente tem essa característica. Eu pego a obra aqui e mando para lá, né? A obra é fabricada fora do canteiro. E lá no canteiro a gente tem simplesmente o serviço de montagem, tá? Sendo que a etapa de projeto é uma etapa de projeto com os seus detalhes e especificidades que a gente vai discutir mais para frente, né? A fábrica tem a sua parcela de responsabilidades, então eu posso ter problemas desde a compra do material, especificação errada do material, especificação errada do tipo de tratamento superficial do aço para receber a pintura, a especificação errada da tinta, a especificação errada de solda. Uma série de coisas podem acontecer erradas dentro de uma fábrica que vão me dar problema lá. Da fábrica para a obra, eu tenho a etapa do transporte. Dependendo do tipo de obra, essa obra vai ficar estocada no canteiro antes de ser aplicada, então eu tenho patologias que podem acontecer nessa etapa de estocagem.
Tem patologias que podem acontecer na etapa de montagem e por aí vai. Então, assim, não é pelo fato de ser industrializado que tem, que não mereça ser avaliado corretamente, tá? O aço em si, né, é um material que exige uma atenção, né, do ponto de vista de manutenção, né? Talvez, vamos falar assim, ele tem um apelo visual, né? Então a manifestação patológica no aço, né, você está passando ali, boa noite, Gabriel, você está vendo ali a peça descascada, você está vendo o negócio começa a escorrer ferrugem lá da viga da cobertura ali, escorre pelo pilar, pela parede, aquele negócio laranjado lá, né? Então você deixar uma obra chegar num estado que eu vou mostrar aqui para vocês aqui é um negócio fora de pensar um negócio desse, tá? Então aqui eu tenho um ciclo, né? Desse nosso planejamento, né, em que a gente tem lá, né, todas as etapas da obra, né? Então eu tenho a etapa de planejamento, e aí eu tenho a etapa de desenvolvimento, então eu vou fazer modelagem conceitual, estudos de viabilidade, inclusive me lembrem, eu separei um projeto que há uns 5 anos atrás eu recebi de um escritório italiano, que eles estavam querendo fazer uma implantação de um edifício residencial em aço lá em Palmas. Só que eu era obrigado por contrato a manter sigilo do projeto, né, por 5 anos. E o curioso desse projeto é que ele expunha, né, todo o estudo dele de posicionamento das torres e tal, em função da influência ali da iluminação, vento. É bem completão o estudo. E o curioso é assim, hoje isso é uma coisa que está mais comum, né? E esse estudo foi feito há 5 anos atrás, né? Então não era tão comum todo mundo trabalhar com Revit, era uma situação era um projeto um pouco mais arrojado para a época. Depois eu me lembro de mostrar para vocês. Então a gente tem lá a etapa de planejamento, a gente tem a etapa de conceitual ali, de desenvolver, isso aí vai envolver muito o pessoal da arquitetura, e aí algumas questões específicas, né, eles vão falar, não, eu preciso tirar uma dúvida com o pessoal da estrutura para saber que tipo de material aqui. Então a gente acaba que nós dos complementares entramos nessa parte conceitual inicialmente só para dar um norte para o pessoal da arquitetura. Depois a gente entra efetivamente no desenvolvimento dos projetos com as suas etapas, né? Básico, pré-executivo e por aí vai até o executivo. Análise, simulações e tudo mais, que a gente vai, principalmente a parte de estrutura, né? Em que a gente tem a influência de uma série de fatores ali, de vento e situações de incêndio e tudo mais, que precisam entrar nas verificações, dependendo do tamanho da obra. E depois a documentação, que é a papelada toda, a construção, né, e tudo mais, né, e a gente vai fazer lá a gente chama de construção 4D, em que eu vou pegar essa obra, modelar ela num software e vou gerar todos os relatórios ali de materiais e tudo mais dessa obra, mando para uma fábrica, essa fábrica vai pegar esses projetos, fazer os projetos de fabricação. Aí eu vou mostrar para vocês o que é um projeto de fabricação, que é pecinha por pecinha de uma treliça, de um pilar e tudo mais, né? E depois isso vai para um canteiro de obras, né? Que aí chega lá um Lego gigante, que você tem um projeto que indica onde você vai encaixar cada peça dessa do Lego. Você entrega no final da obra o manual de operação e manutenção daquela edificação, e isso é feito, né, a priori ali até 50 anos, que é a vida nossa ali, né, com manutenção e tudo mais. Depois, né, quando a gente não tem mais essa possibilidade, é feito, né, a demolição
E no caso do aço, a gente tem praticamente aí 90% de aproveitamento da estrutura, como a própria estrutura. O aço ele tem essa propriedade bacana que o aço que foi demolido, eu fiz um prédio de aço, demoli o prédio de aço, levei ele de novo para o forno, transformei ele em aço de estrutura de novo, ele volta com as mesmas propriedades que ele tinha antes de ser demolido, ele não perde a qualidade devido a estar sendo reciclado. Tá? Então, isso é uma característica bem bacana. Agora, no mestrado, eu fiz um trabalho fiz um trabalho sobre uma dissertação de mestrado de um colega que fez, ele estudou a implantação de uma indústria, né, um galpão industrial, qual era mais sustentável, se era eu pegar e comprar esse aço novo e aplicar e comprar a estrutura, ou eu pegar esse aço, em vez de comprar um aço vindo da usina, eu comprar do cara que reciclava. Né? Então, a conclusão é que, comprando do cara que reciclava, né, a gente tinha uma taxa de emissão de carbono na ordem de 70% menor do que eu fazer essa compra direto da usina, do material novo. Né? E boa parte da emissão de carbono que as nossas obras como um todo têm, elas vêm do transporte. Tá? Então, o aço produz mais, o aço não é sustentável porque tudo vem de longe, vem da usina. Sim, só que você tem que pensar também que para fazer o cimento, você tem a queima lá do clinker e não sei o quê, e uma série de queimas que é feita para produzir o cimento, que também produz carbono. Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Tá? Então, só um fecha parênteses, né, do assunto aqui da reciclagem. Tá? Então, esse é o nosso ciclo de vida, né, de uma construção industrializada. Desde o planejamento até a parte de projeto ali, até o modelo 4D, né, a gente está dentro da parte de planejamento e projeto. Depois isso vai para uma fábrica, a fábrica produz peça a peça e entrega para uma montadora. E esse montador vai fazer essa obra.